Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos sobre a palavra de Deus. Nós tínhamos um ambiente um pouco diferente, que estava na reforma, mas se Deus quiser vamos melhorar mais, né? A gente estava usando o monitor, agora aqui já não está, a gente vai voltar a usar daqui uns dias. Estamos estudando aí. Que o Senhor nos abençoe. Parabéns para os que estão fazendo aniversário. Que Deus dê muitos anos de vida. E para você que sofre, fé, esperança, que Deus é maior que os problemas. Não é? Tudo vai se resolver com fé em Deus. No final, estaria fazendo uma oração por você. Vamos ler o texto de Tiago. O que eu passei para você não é o que eu estou aqui, é menor. Lê para mim Tiago 2, parece 14 a 17, né? Lê para nós, por favor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Na tradução ACF, que é a mais antiga, diz assim, a fé em si mesma é morta, né? Então, nós vamos estudar isso aqui. É um texto muito difícil de entender. Essa carta ao Tiago é uma carta muito difícil de entender. Tinha um teólogo que dizia que ela era palha, não entendia ela, que a fé é pela graça. Ele não vai, na verdade, apóstolo Tiago não vai contestar isso. E você tem que refletir muito sobre ela. E o apóstolo Tiago, ele diz assim, a fé sem a prática das obras é morta e não salva. Ela é morta, se você não tiver boas obras. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que somos salvos pela fé e não pela prática das boas obras. Então, aí é dois contextos aí, fé e boas obras, ou boas ações e atitudes boas. E a gente fica assim, quem está falando certo? Não dá uma impressão assim de uma contradição? Né? A impressão dá isso, né? A sua fé tem que ter boas obras, senão ela é morta. O outro não, o que salva é a fé, não é boas obras. Mas nós vamos estudar e nós vamos entender os dois textos. Na verdade, eles não estão se contradizendo, né? Então, o tema nosso é fé com boas obras. Vamos falar junto? Fé com boas obras. As duas coisas. O apóstolo Tiago começa o texto com duas perguntas. Eu gosto muito disso. O judeu Jesus faz muito isso. Ele começa uma coisa, ele faz duas perguntas. Então ele vai ler para nós aí, Tiago 2,14 para mim. Meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Amém. E a primeira pergunta que ele faz assim, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver boas obras? Que aproveito tem? Você tem fé em Deus, mas você não ajuda ninguém, não estende a mão ao necessitado. Não é? Você não tem piedade de ninguém, você crê, o que adianta a sua fé? Ele pergunta, uma pergunta, o que adianta a sua fé? Né? E depois ele faz a segunda pergunta, porventura, a fé pode salvá-lo? O apóstolo Paulo diz que a salvação é pela fé. E ele diz assim, a fé pode salvá-lo? Tiago diz, para se salvar tem que ter fé, acompanhada de boas obras. Ele diz isso, resumindo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 9, o seguinte, lembra nós. Porque
sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo diz que somos salvos pela fé e não pela prática de boas obras. Aí, né? O outro fala que tem que ter a fé e as boas. E juntando os dois textos, o que a gente pode falar? Porque a Bíblia ela não é de confusão. Apóstolo Paulo diz, né? Somos salvos pela fé, não pelas boas obras. Tiago diz, somos salvos pela fé com a prática de boas obras. Então, a fé, ela é acompanhada das obras. Mas o que salva é a fé, nós vamos entender. Nós preparei 2 sermões a respeito disso. No segundo a gente vai se inteirar melhor, porque nenhum só ia tomar muito tempo e ia cansar. Juntando os 2 textos, né? Então, nós vamos juntar. É salvo pela fé, o apóstolo Paulo fala. E Tiago fala, é salvo pela fé com as boas obras. Veja o texto de Tiago 2,18. Leia para mim, Tiago 2,18. Então vamos começar. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. É bom, a Bíblia é maravilhosa. Que aparentemente há uma confusão. Isso é muito diferente. Eu lembro que eu tentava explicar isso para uma pessoa, mas ela não entendia. Eu explicava, eu falei assim, com o tempo você entende. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte, o apóstolo, ele vai dizer que existe 2 fés. Ele vai dizer assim, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé com obras. Você tem fé e não pratica o bem. Eu tenho fé e pratico. Então nós vamos chegar à conclusão que existe 2 fés. Quais são essas fés? Uma fé com obra e uma fé sem obra. Não é isso? Vamos falar da fé sem obras. Depois a gente fala da fé com obra. Boas obras, boas ações. A pessoa não defraudar o outro, não fazer coisa errada. Tiago 2,19, ele diz, lê para nós. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A fé sem as obras é de alguém que só crê na existência de Deus, mas não lhe obedece. Então, existe a fé sem obra. O diabo crê que Deus existe? O diabo obedeceu a Deus? Não. Ele cria na existência de Deus, mas não que Deus era soberano e que ele tinha que obedecer a Deus. Então, eu creio na existência de Deus, mas não creio que eu devo obedecer, estender a mão ao necessitado, ser justo, não é? Não levar uma vida de imoralidade e coisas assim. Então, existem as 2 fés. Então, o diabo, ele tinha uma fé da existência, mas não da obediência. Então, existe essa fé. Diz ainda, em Tiago 2,17, lê para mim. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, essa fé da existência, ela é morta em si mesma. Aquela fé da existência, mas não obediência. O que é morta? Aí que vem, esse texto é chave. Se você entendeu esse texto, você vai entender. Ele diz assim, a fé é morta. Lê Tiago 2,26 e eu explico. Lê para mim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele diz assim, das 2 vezes. É morta em si mesmo, diz assim também a fé sem obras é morta. Se tem um corpo e não tem vida, você está morto. É um corpo. Você tem a fé, mas não tem as obras, é um corpo sem vida. Não tem as boas obras, é um corpo sem vida. E ele diz o seguinte, a fé sem as obras é morta.
Ele não diz assim, se torna morta. Ah, você tem uma fé. Aí você não fez boas coisas, boas obras, aí você vai matar a sua fé, ela se torna morta. Não, ela não existe, ela é morta. Uma coisa que é que não existe. Então, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, mas rapaz, você é uma pessoa má. Então, é uma fé que não existe, é uma fé da existência só, porque a fé completa é uma fé que vem acompanhada de obediência. Porque esta fé, só na existência, o diabo crê, ele viu Deus, ele foi um anjo no céu. Não está dizendo, está dizendo que fé e obras andam juntos. Veja o texto em que o apóstolo Tiago dá o exemplo do patriarca Abraão e da meretriz Raabe. No mesmo texto, que eu não li todo, questão de tempo. Ele dá 2 exemplos de Abraão. Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Ele creu. O que ele fez? Ele saiu. Aí falou, Abraão, vai lá, sacrifica Isaac, teu filho. Ele foi sacrificar Isaac? Ele obedeceu. Isso é fé. E Abraão é o pai da fé. Se você for parar para pensar nesse texto de Abraão, a coisa mais difícil, que ele teve esse filho com 100 anos. Sua esposa tinha 90, era um grande milagre. Ele não tinha chance de ter outro filho com Sara. E Deus pediu que ele sacrificasse e ele foi. Então, a fé, crer, está junto com a ação, com a obediência. Raabe, quem lembra de Raabe? Era prostituta lá de Jericó. Então, quando os espias foram lá, ela creu que Jericó ia ser tomada e pediu a proteção da sua família. Deixa um pano escarlate, vermelho, se eu não estiver enganado. Lá, que quando nós formos invadir Jericó, eu vou salvar a sua família. Ela o quê? Creu, salvou os espias e providenciou a salvação da sua família. Então, a fé, ela é acompanhada de uma ação. Para nós entendermos a fé, e agora vai ajudar você a entender bastante, a obra do Espírito Santo ajudando a gente a crer, porque é muito difícil entender. A mesma coisa acontece com o sentimento de amor. Nós vamos ver o sentimento de amor e comparar com o sentimento de fé. Por exemplo, a fé é um sentimento, é ou não é? O amor é um sentimento. Você consegue ver amor e fé em alguém? Lá a fé dele lá, ó. Você não vê. Lá o amor dele, lá o coração dele. Você não vê. E como você sabe que uma pessoa tem amor ou fé por alguém? O amor gera uma ação. Pela família, pela profissão, por uma causa, por Deus. Se eu amo a minha família, ninguém vai ver o amor em mim. Lá, o amor dela tem que é grande, ó. Você não vai ver. Mas as atitudes da pessoa com a família dela, ou pela profissão, ou pela igreja, vai demonstrar se ela ama ou não. Ela ama as coisas de Deus, ela vai dedicar as coisas de Deus. É questão de uma ação, de um resultado. Olha como ele é dedicado aos filhos, ele é dedicado aos filhos, como ele é boa pessoa. É o sentimento que você não vê, as ações vai mostrar se ama ou não. A pessoa diz assim para outra, eu gosto muito de você, mas não é amigo, é nada. Não ajuda financeiramente, não tem uma palavra de conforto. Não está presente em nada. Não faz questão de estar com você em um evento. Não te convida para nada. Que amor é esse? Que se não tem ação, ele não existe. É só de palavra. Porque o amor, ele automaticamente, ele se reflete através de uma ação. E uma ação boa. Se eu digo que amo alguém e faço um mal para ele, eu estou mostrando que eu odeio, não amo. Veja o texto, veja esse texto, João 3,16, lê para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tem um sentimento em Deus. Deus amou o mundo muito, de tal maneira. Aí o que deu? Que deu o seu Filho, mandou Jesus ao mundo. Então esse amor foi refletido através de uma ação. Deus amou o mundo, mas Ele não enviou Jesus para salvar o mundo. Não houve ação, mas houve uma ação. Deus nos ama, enviou Jesus. Jesus amava a Deus? Sim, qual a ação? Obedeceu. As duas coisas caminham junto. O próprio Deus, o amor de Deus, ele é refletido em uma ação. A fé é a mesma coisa. A fé verdadeira, ela é através de uma ação, né? A fé e o amor geram uma ação em nós. Por exemplo, João 14, 21a, lê para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aqueles que têm um mandamento de Deus, o que é ter? Conhece, lê a Bíblia e ora. E obedece, esse é o que ama. Porque o amor, ele gera uma ação. Obedece e tem os mandamentos de Deus. Você não obedece e não tem os mandamentos de Deus. Você não ama, eu não amo. Se não agir assim. Estou sendo compreendido? Então, todos geram uma ação. Então, há também a ação de Deus para quem tem amor e fé genuína e pratica as boas obras. Há uma ação de nós quando amamos a Deus, que é o quê? Obedecemos os seus mandamentos. Essa é uma ação nossa de um amor nosso a Deus. Mas se nós amarmos a Deus, Deus tem uma ação para conosco. No mesmo versículo que eu li o 14, 21a, leu o 14, 21b. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. O B já responde tudo. Então ele diz assim: aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amo a Deus, obedeço seus mandamentos, Deus vai te amar. Né? E eu o amarei, o próprio Jesus disse, se você guarda os mandamentos de Deus, Jesus disse, eu te amarei, e o Pai vai te amar também. E ele diz assim, no 23, eu não pus o 23, né? Respondeu e disse, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que lindo. Eu amo a Deus, obedeço. O Pai me ama, Jesus me ama, e ele vai habitar em nós, através do Espírito Santo. Esse é uma bênção muito grande. Então, eu falei do amor para a gente entender a fé. A fé genuína, ela gera uma ação de obediência, de boas obras, de boas ações. O amor genuíno, ele tem uma ação também de boas obras para a pessoa que você ama e de boas atitudes. É um resultado, é dois sentimentos bons. Então você dizer assim, fé simila-se com amor. Eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus. Fé sem amor a Deus, fé só na existência. O diabo não amava a Deus. Eva e Adão mostrou não desejar amar a Deus, ele obedeceu mais o diabo do que a Deus, quando o diabo atentou ali no jardim. Então a fé, ela é unida com as boas obras. Amém? Lê a conclusão para mim, por favor. A fé na existência de Deus, junto com a obediência da prática das boas obras, salva. Amém. Essa é a fé que salva. Que estiver caminhando junto. O que salva é a fé. Mas ela junto com as boas obras. Ela é resultado, é a mesma coisa do amor. O amor é o sentimento que prevalece. Mas a boa ação vai junto. Vocês estão compreendendo? Não é fácil entender isso.
Porque a gente não consegue separar uma coisa da outra. Então é uma coisa ou outra, não, é as duas coisas. O Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras. Então existem duas fés. Então a fé que salva é a fé com boas obras. Não pense que você só crê, ou eu, que só cremos, basta. Não. Cremos e obedecer. Tem até uma música assim, crer e obedecer, né? Uma música do Inário. Eu creio na existência de Deus e procuro lhe obedecer praticando boas obras? Uma pergunta que nós temos que fazer. Eu creio na existência de Deus, peço favor, mas eu tenho praticado boas obras? Eu tenho uma coisa orada a Deus, Senhor, eu preciso praticar boas obras. Não me deixa alguma coisa me impedir de ter compaixão de alguém que está sofrendo. Porque a gente se fecha no nosso mundinho, às vezes estamos passando por uma fase boa e temos duas coisas, e uma nós não podemos para a boa. Esse evangelho não agrada. Né? Esse evangelho não agrada. Dê ao próximo o que ele precisa. Né? Não deixe ele vazio, mas é o evangelho verdadeiro. Como Deus te amou e teve a ação de enviar Jesus para te salvar, tenha uma fé com ação. Creia em Jesus e siga os seus ensinamentos e seja salvo. Tenha uma fé com ação. Aceite Jesus. Aceite esse sacrifício de amor de Deus que foi enviar Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para que todo aquele que creia, creia, aceite. Esse presente que Deus nos deu. Não passar assim, vinde sem dinheiro. Você não precisa comprar para aceitar Jesus no seu coração. Você não precisa fazer uma grande oferta para a igreja, nem uma pequena oferta. Você não precisa nem largar dos seus vícios, basta crer e entregar sua vida a Ele, que o resto Ele fará. É um presente que Deus nos deu. Jesus é o presente de Deus para nós. A salvação presente que Deus de graça. Não é porque eu fiz alguma coisa boa, ou é porque eu sou bonzinho. Não, eu sou pecador, mereço o castigo, mas Deus, pelo amor, enviou Jesus para que eu seja transformado, você seja transformado, e tenha uma vida de boas obras, e seja salvo. Uma fé junto com as boas obras. Aceite Jesus. Né? E Jesus te abençoe. Eu vou falar a oração, vocês falam junto comigo, tá bom? E depois eu vou fazer uma oração para as pessoas e oremos o Pai Nosso. Vamos lá. Pai Salvador. Pai Salvador. Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Me faça ter a verdadeira fé. Me faça ter a verdadeira fé. Com a prática das boas obras. Com a prática das boas obras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fazer uma oração para você. Qual seja o seu problema? De saúde, familiar, problema na família, ou de saúde, ou familiar, ou seu pessoal, ou financeiro, ou de relacionamento. Uma fase difícil que você está passando. E você precisa de um milagre. Deus está te oferecendo esse presente. Aceite. Senhor Deus, põe na tua presença, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo. Todos aqueles que estão passando uma grande dificuldade, Senhor. E está desesperado sem achar uma solução. Ou seja, na área da saúde, Senhor. Aqueles que estão com alguém internado, Senhor, alguém que pegou Covid, está passando dificuldade. Aqueles que estão, Senhor, nas UTIs. Os que precisam de um tratamento. Precisa de dinheiro para tratamento. O Senhor que tem problema com o filho, problema com relacionamento. Livra, Senhor, nossa juventude das drogas. Da depravação de tudo ruim. Tenha misericórdia de todos que precisam de emprego. Precisa ter dinheiro, Senhor, para pagar alguma coisa, os que estão vendendo, comprando. Ó Senhor, aqueles que o Senhor que precisa de um milagre, Jesus. As chuvas estão começando, logo começará, Senhor, tantos problemas, Jesus. Livre as famílias, Senhor, da morte. Livra nós dos acidentes, dos assaltos e tudo ruim, Jesus. Abençoa, Senhor.
Cria em nós, ó Senhor, um ambiente de fé e esperança. Que nós aceitamos esse presente de Deus, que haja fé no coração. Esse presente de Deus que é Jesus. Eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.